Queridos amigos, que alegria retornarmos com esse momento tão abençoado com esse projeto que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Que alegria ter a sua companhia, que alegria podermos estar juntos, estudando hoje o 3º capítulo. Relembrando você que está nos vendo e nos ouvindo pela primeira vez, de que nós regravamos. Se você já assistiu o primeiro projeto há 10 anos atrás, esse é outro. Melhoramos a tecnologia, melhoramos as informações, fomos nos aprofundando de maneira mais conclusiva e, logicamente, esse projeto vai tornar-se muito mais completo do que aquele que você assistiu o anterior. Hoje nós vamos ver o item 3º, a oração coletiva. Mas eu vou me lembrar que o capítulo passado, André Luiz, ele é atendido, ele já é socorrido naquelas zonas umbralinas. E agora, então, ele vai participar de uma oração coletiva, porque Clarencio já o socorreu, com 2 companheiros já levaram ele até nosso lar, no hospital, agora vai começar o atendimento. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um projeto, tomando forma, criando o seu corpo, que possamos, amparados pelos amigos espirituais, sermos fiéis e fidedignos à mensagem de André Luiz. A você, querido amigo, querida amiga, que nos acompanha, que possamos juntos estudar mais uma vez e aprofundarmos nestas obras que ampliam os nossos horizontes acerca da vida no mundo espiritual. Vamos começar a leitura, item 3º, a oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Então aqui nós vemos a narrativa a respeito da cidade propriamente. Quando estavam próximos, era uma cidade-estado, a feição das cidades gregas. Então cada cidade-estado, segundo o que veremos aqui com André Luiz, tem a sua política, tem as suas normativas, tem as suas legislações. Muito parecido, por exemplo, com os Estados Unidos. Cada estado nos Estados Unidos tem as suas leis, as suas normas. E aqui nós vamos ver que era uma cidade toda ela murada, exatamente com a finalidade de proteger de invasões. Porque nós temos às vezes aquela ideia de que o mundo espiritual ele é todo dividido. Quando nós falamos de umbral, mesmo sendo dividido em 3 esferas, não eram todos que estavam naquela região umbralina que eram espíritos voltados ao amor, à fraternidade, à docilidade. Então, por isso da importância dos muros para proteger aquela região espiritual. O ministro, naturalmente, conhecedor daquelas muralhas, daquelas sedimentações, já logo identificou a porta que daria entrada para aquela cidade. Então, o primeiro parágrafo, ele fala muito a respeito disto. No segundo, nós vamos ver que Clarencio estava com um cajado, que André Luiz apenas diz que era composto por substância luminosa.
Aqui não adentra falando qual a finalidade, qual a importância, não dá mais detalhes a respeito disto. Aqui vai mostrando que eles vão tateando no muro até chegarem no ponto ideal, no ponto desta abertura, e o terceiro parágrafo nos fala dos jardins de nosso lar. É uma cidade que também recebe a mesma luminosidade nossa. O sol de nosso lar é o mesmo sol que também nos aquece. Então, o que é dia em nosso lar é o dia que também na cidade acima do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos compreender que aquele movimento de rotação, de translação da Terra, no mundo espiritual, isso também se verifica. É importante nós vermos isto. Aí ele fala da beleza dos jardins, da claridade, e gradativamente ele vai descrevendo o que ele vai vendo para nós, os leitores sedentos de informações. E é interessante também, André, nós poderíamos trabalhar com essa ideia do cajado luminoso. Vamos relembrar que no capítulo anterior, André Luiz descreve que ele estava na mais pura escuridão, que não se via absolutamente nada. Logicamente, esse cajado luminoso era para a condução dos caminhos que eles iam seguir até encontrar esse portão, que é esse portão de nosso lar. É interessante, eu me lembro de uma história em Uberaba, André, tinha ali a casa de Lázaro, que conta que o Chico, quando terminava os trabalhos de madrugada, ia muito para a casa de Lázaro. Eram dois irmãos. E ele sempre deixava Lázaro, de madrugada, o fogão de lenha aceso. O Chico dizem que ele colocava as mãos sobre aquele fogão a lenha a uma certa altura para queimar um pouco daquelas energias que ele havia contraído ao longo do trabalho daquela noite. Depois conta que ele gostava de pegar uma cadeira e sentar no quintal da casa de Lázaro. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa de Lázaro. É um centro espírita hoje. E essa cadeira, o Chico ficava olhando para o céu. E os irmãos perguntavam: Chico, o que você está vendo? Ah, daqui eu consigo ver um dos portões da entrada de nosso lar. Então nós vemos que é uma cidade extensa, pegando uma parte ali de Minas Gerais, uma parte do Rio de Janeiro, né? Então nós percebemos que esse detalhe é um detalhe muito interessante que o Chico contava para as pessoas, porque às vezes tinham pessoas que iam com ele, quando terminava o trabalho, para a casa de Lázaro, saborear um café. Dando continuidade, ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram, devagarinho, a maca improvisada. A meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de alvo edifício, a afeição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram presurosos ao chamado de meu benfeitor. E quando me acomodavam no leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar, carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Então nós percebemos que é quase que natural quando um espírito desencarna e recobra sua lucidez espiritual no mundo dos espíritos, que ele passe por este estágio num hospital espiritual. Isso não denota que é um enfermo contumaz, não. Mas isso denota que o perispírito também tem a necessidade de um reajustamento. André Luiz, ao chegar em nosso lar, chega como um enfermo, não um enfermo da alma, um enfermo do perispírito. Como todos nós podemos também chegar, ele abusou de algumas partes que comprometeram o seu perispírito. E isso naturalmente gerou a necessidade
de quando chegasse numa região espiritual, passasse por esta recuperação. Mas não vamos adiantar muito a leitura, senão fica uma coisa chata, já dando as notícias antecipadas. É importante dizer que eles estavam em um dos muitos hospitais de Nosso Lar. Aquele pavilhão não era o único. E uma outra coisa que chama a atenção é que Clarencio pediu para que colocasse do lado direito. Aquilo poderia ser, seja porque do outro lado não havia vaga, seja porque eles apresentavam um quadro mais ou menos grave. Fato é que essa informação chamou a atenção. E os colaboradores, com muita atenção, com muito carinho, foram levar ao local destinado a pedido de Clarencio. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobilado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros, na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me, em que novo mundo me encontro? De que estrela me vem? Agora, esta luz confortadora e brilhante? Nós percebemos que era um quarto muito bem completo, por assim dizermos. Ele utiliza até a palavra mobilado. Era um quarto que apresentava ricos detalhes em material, cama, sofá, uma mesinha. Então ele vai descrevendo a preciosidade do quarto que ele se encontrava. Que é um lugar bem confortável. É natural, as cidades no mundo espiritual não tem aquela precariedade que nós temos aqui na Terra, na nossa dimensão, em que para termos um quarto desse nós precisamos ter uma fortuna para podermos pagar. Se nós formos, por exemplo, em São Paulo, num sírio-libanês, é assim. Numa beneficência portuguesa. Se nós formos num desses, parece um hotel. No Albert Einstein, que é o mais famoso da América Latina. Então, isso daqui não é. A diferença é que no mundo espiritual eles tinham acesso. Aqui tem, mas uma faixa pequena de pessoas que têm uma verdadeira fortuna para poder adentrar num local como este. Então, esse é um ponto importante. O segundo é que ele entrava uma pergunta. Ele estava acompanhado por aqueles 2 enfermeiros e ele pergunta quem eles eram, para quem trabalhavam e naturalmente perguntavam que tipo de hospital era aquele, porque esse tipo de hospital é perfeitamente compatível com o que nós sabemos hoje. No início do século passado, nós não tínhamos a disparidade do SUS e desses hospitais pagos como nós temos hoje no Brasil. E além disso, André, eu gostaria também de voltar um pouquinho em termos de no túnel do tempo e analisar que praticamente no começo do século XX, no final do século XIX, nós tínhamos uma medicina extremamente pobre, extremamente deficitária. É difícil nós hoje tentarmos fazer uma comparação, porque, logicamente, naquela época era muito limitado. Mas uma coisa que nos chama a atenção, André, como é que esse livro é um livro futurista, em que ele descreve exatamente um quarto de hospital, daqueles hospitais que nós chamamos ser modelo do nosso país. Então veja, André, isso já demonstra que o que nós temos aqui é extraído do que tem lá. Isso tanto no campo das coisas boas, mas é verdade também que aqui também é uma cópia do que há de mais sórdido no mundo espiritual. Drogas, sensualidade, promiscuidade, aquelas coisas todas. Então, realmente, o livro Nosso Lar, eu imagino que quem leu este livro quando foi publicado teria uma ideia diferente da que temos hoje, em pleno século XXI. Muitas coisas hoje nós já compreendemos, como há muitas coisas ainda que apenas o tempo nos mostrarão. Dando continuidade, um deles afagou-me a fronte
como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do Autor da criação. Aqui nós percebemos um comentário que merece da nossa parte um estudo. Quando nós falamos de regiões espirituais, não é uma dimensão dentro da outra. O Chico dava até o exemplo de uma cebola partida ao meio, são camadas. A dimensão do umbral que está acima de nós é alguns quilômetros acima. Às vezes mesmo também é de alguns centímetros, porque o umbral está ao nosso lado. Não no caso de nosso lar. Nosso lar estava a quilômetros acima, já era uma região fronteiriça. Então nós percebemos que vai desde alguns centímetros a alguns quilômetros. Então é muito novo para nós. Nós olhamos para o livro, apesar de hoje já termos uma visão mais dilatada pela literatura vasta que chega até nós, mas é difícil nós olharmos para cima e imaginarmos um planeta Terra acima do nosso planeta Terra. Eles vivendo um ritmo diferente do que vivemos aqui. Consequentemente, existe uma Terra inferior que nós poderíamos colocar como sendo as trevas. E inferior às trevas nós temos o abismo. Então nós começamos a ver, na verdade são 7 terras. Nós vemos uma, nós vemos um lado, mas existem 7 terras que compõem uma única. Por isso que André Luiz descreve, né, André, que nós temos 7 terras, ao olhar para baixo vemos terra, ao olhar para cima vemos o céu. Então é uma coisa que realmente foge muito da nossa compreensão. É uma matéria que não é fácil. E aqui ele diz que eles estavam numa terra, que faz parte da terra, e que o sol que estava iluminando eles é o mesmo sol que ilumina nós quando estamos encarnados. Dando continuidade, meu ego, como que absorvido em ondas de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso, que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Então aqui, André, eu acho que nós aqui podemos também tirar um detalhe muito interessante, é que as pessoas acham isso tudo muito estranho, porque acham que o mundo espiritual nós vivemos assim, como já falamos na história do Gasparzinho, não é? Ele percebeu o quê? Era um quarto mobilado, cheio de móveis, tinha porta, tinha janela, tinha toda uma estrutura de um hospital normal, como nós temos aqui. Ele percebia que nada se modificava, tudo era muito semelhante, e talvez aqui é o que faz com que muitas pessoas não tenham olhos para ver e nem ouvidos para escutar o que vem a ser uma cidade no mundo espiritual. O interessante é que ele vem abrir uma nova vertente para todos nós, mostrando esses detalhes. E eu faço questão de estar narrando esses detalhes para nós não deixarmos passar desapercebido essa situação, que ela é muito enriquecedora para todos nós,
mostrando que a cidade do nosso lar ela é semelhante a uma cidade aqui na Terra, na crosta. E depois nós vamos entender que a nossa condição perispiritual. Então nós vamos depois estudar tudo isso dentro da formação que nós estamos, não é? Dando continuidade, a essa altura serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam-me a alma. Profundas comoções vibravam-me no espírito. Por isso que André Luiz disse da importância de adequar órgãos. Aqui na Terra nós temos uma refeição que muitas coisas nós poderíamos já dar uma diminuída. Não estamos aqui levantando nenhuma bandeira disto ou nenhuma bandeira daquilo. Não é o nosso objetivo, mesmo porque cada um de nós tem livre-arbítrio, come o que quer, come quanto quer e vai acertar conforme as suas próprias escolhas. Não temos aqui um programa voltado para esta finalidade. Mas quando ele fala de adequarmos órgãos, adestrarmos órgãos, há muitas coisas que não tem no mundo espiritual, pelo menos nessa região. Então, de repente, qual que foi a alimentação dele? Um caldo. Tudo bem que ele estava doente também, estava em recuperação, não iam dar para ele uma coisa mais farta, mas deram um caldo, uma água. Imagina a pessoa que tem o hábito de beber. E às vezes é uma pessoa boa, é uma pessoa que foi honesta aqui na Terra, mas levou consigo esse vício. Como é que fica a abstinência do espírito? Porque a necessidade não está no corpo físico, a necessidade está no espírito. O corpo físico é um reflexo do espírito. Como é que nós levamos essa necessidade para o outro lado? A necessidade do tabaco, a necessidade da compulsão sexual, a necessidade da compulsão alimentar. Tem pessoas que dá 2, 3 horas da manhã, levantam e comem uma pratada de arroz e feijão. Então nós percebemos que precisamos adestrar órgãos exatamente para quando chegarmos nessa realidade, nós termos um pouco de maturidade espiritual e não sofrermos muito com essa modificação alimentar. É interessante, né? Eu me lembro, isso não é da sua época, você não havia nem nascido ainda, no movimento espírita as pessoas começavam a frequentar, lia Nosso Lar, e daqui a pouco todo mundo entrava naquela questão de ser vegetariano, ser vegano, né? De uma maneira assim, sem pensar, sem refletir, depois passava o tempo, todo mundo ficava desanimado, né? Eu vou lembrar uma coisa interessante. Eu vou lembrar que Chico Xavier, ele comia carne, em quantidades mínimas, mas comia. E Hitler era vegetariano. Então nós vamos perceber que a alimentação ela faz uma diferença intensa para a criatura, mas de maneira consciente, de maneira responsável, onde nós não fiquemos viciados daquela condição. É como Jesus dizia, não é o que entra na nossa boca que faz mal, é o que sai. Lógico, hoje a gente sabe que o que entra também é muito importante, uma alimentação balanceada, uma alimentação correta. Mas aí nós vemos 2 personagens, um não comia e matou milhares de pessoas, inclusive judeus e por aí afora. O outro comia pouquinho e trouxe mais de 550 livros, mais de 10 mil cartas consoladoras. Então tá aí, será que ser por ser vai nos dar também já uma posição de superioridade? Não, a alimentação vai nos ajudar, mas se eu não mudar meus hábitos, de nada adianta também. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador,
O enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Eu tive a oportunidade, através do meu pai, de conhecer muitas pessoas que hoje já partiram para o mundo espiritual e que deixam saudades imensas. E uma dessas pessoas foi a tia Igorina Cunha, que até os seus livros estão caindo no anonimato. Quem puder, adquira Cidades no Além, Imagens do Além e Forças Mentais. Mas os Cidades no Além e Imagens do Além são manuscritos que ela trouxe, plantas de nosso lar. E há um vídeo que eu até mandei para o meu pai, ela falando, por exemplo, que ela achou muito interessante quando leu o livro, mas como é que pode uma cidade de 1 milhão de habitantes, às 18 horas, todo mundo parar para fazer uma prece? Se está no meio de fazer uma refeição, parava. Se estava no meio de alguma coisa, se parava. Por que parava? Aquilo chamou a atenção. E ela disse que ela teve a oportunidade, em desdobramento, pelo amigo espiritual Lúcius, que lhe acompanhava, e ela viu realmente, dava às 18 horas, o ministro, os ministros, 72 ministros, o governador, uma música muito calma que transmitia muita paz. Toda a cidade parava os seus afazeres e a cidade toda era marcada por alto-falantes, então era uma coisa interessantíssima o modo de som, e eles faziam a prece acompanhando o governador. E um coração azul se formava, como que pulsando equilíbrio e harmonia. É uma descrição que somente vendo para podermos entender a narrativa de André Luiz. Interessante também nós notarmos, uma vez, eu estava com o André Luiz, o André era muito jovem, na casa da tia Igorina, e a tia Igorina tinha uma senhora que morava com ela, Maria, muito querida de todos nós. E a tia Igorina diz assim: Maria, Maria, pega o livro Cidade no Além. Maria foi buscar e disse assim ao nosso querido André Luiz, que aqui está conosco: Andrezinho, Andrezinho, meu filho, senta aqui perto da minha cadeira de rodas. E colocaram uma cadeira, isso na casa dela, colocaram a cadeira e o André sentou. E ela então abriu o livro, e era no colo, mostrando para ele: André, olha aqui o palácio da governadoria, olha essa praça, é algo indescritível, de tal a sua beleza. E o André foi vendo, e ela diz assim: Andrezinho, eu vou te contar uma coisa, meu filho. Do lado aqui, 2 ruas para trás aqui dessa praça, é a rua onde mora mamãe e papai. Eles têm uma casa neste lugar. Foi por isso que ela conseguiu descrever de maneira belíssima e trazer a planta, porque ela conhece perfeitamente nosso lar. Dando continuidade, e enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, eu gosto muito de fazer uma referência de tempo e espaço quando eu estou lendo uma obra como essa. Porque, às vezes, a gente lê uma obra e nós colocamos aquela obra nos dias atuais. Vamos analisar que essa obra, quando veio, em 1943, quando Chico a trouxe, a radiofonia estava se gatinhando, estava nos seus primórdios. E em nosso lar, nós já tínhamos a radiofonia, nós vamos ver também que já tinha a televisão, em capítulos depois, que nós não conhecíamos até então. Já falava desse mecanismo da tecnologia, mostrando para todos nós, veja,
a modernidade, uma cidade com 1 milhão de habitantes, o hospital, todas as casas tinham aparelhagens adequadas, seja um alto-falante, seja pela televisão, onde todos acompanhavam as informações dadas pela governadoria. Olha que coisa fabulosa, que coisa extraordinária. E as pessoas vão dizer que esse é um livro comum. Nós vamos ver aqui um pouco mais à frente antena parabólica. Não existia isso na época. Então nós vamos perceber que há muitas informações que existem aqui em nosso lar que nós só passamos a conhecer muitos e muitos anos depois dessa obra ter sido escrita. Esse é um detalhe que me chamou muita atenção. E também um outro ponto interessante é que nosso lar tinha vários núcleos de trabalho fora de nosso lar. E nesse momento eles estavam também em sintonia com a governadoria para esta prece pela paz, pelo equilíbrio. Lembrando, uma prece ecumênica, não é uma prece católica, não é uma prece protestante, não é uma prece espírita, é uma prece cristã. Veja, André, um detalhe interessante aqui. Os dois saíram para ouvir a prece. André Luiz ia ficar deitado, é natural, está na condição de um doente. E ele pergunta então, olha, mas eu também não posso ir? Não, você está muito fraco. E ao olhar para André, né, o amigo espiritual diz a ele assim, todavia, caso sinta-se disposto, então vamos ver se André Luiz aceita o convite e se ele se esforça um pouco para sair da cama e assistir a prece. Vamos acompanhar. Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida, da abóboda cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e fróreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente. Notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica, obedecendo a processos adiantados de televisão. Surgiu o cenário de templo maravilhoso, sentado em lugar de destaque, um ancião, coroado de luz, fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio, participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Então aqui nós percebemos que ele tem toda aquela força de ir. Eles estavam num salão de amplas proporções, diante de uma tela imensa. Hoje nós temos essa noção, um cinema, por exemplo. Naquela época o cinema já estava, na década de 1940, também vindo, mas não com a tecnologia de hoje. E lá ele via aquela tela imensa e ele viu um senhor
Conta mais para frente que de 1 milhão de habitantes, apenas 2 estiveram com Jesus. O governador, então nós estamos vendo que não é um espírito qualquer, e a veneranda. A veneranda tinha mais de 1 milhão de bônus horas e ela já nem ficava só em nosso lar. Ela trabalhava em nosso lar e fora de nosso lar também. Interessante também, André, eu gostaria aqui de um detalhe. Eu sou muito detalhista e acho que às vezes a gente lê uma obra e se perde, porque nós não damos valor para os detalhes. Quando o enfermeiro diz, você acha que consegue? Ele senta na cama, ele fica de pé, segura no braço do enfermeiro e sai cambaleante. São detalhes importantíssimos. Ele está vivendo uma vida normal de um doente, como está no hospital. Então é isso que nós vamos ter que entender, é isso que nós vamos perceber. Nosso lar, na sua dimensão espiritual, é muito próximo da dimensão espiritual da crosta. Por isso que o perispírito lar é o equivalente ao nosso corpo físico aqui. Então nós vamos começando a entender os estágios perispirituais que as pessoas se encontram. Então, por exemplo, um espírito aqui, na crosta, ele consegue atravessar uma porta? Sim. Uma parede? Sim. Um espírito em nosso lar, ele consegue passar a parede? Não. A não ser que ele seja de uma esfera muito mais alta, que o seu perispírito seja mais rarefeito. Senão, não. Então veja que são informações muito interessantes para a nossa análise. Vamos dar continuidade. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Aqui, André, eu queria chamar a atenção que em todos os aposentos e quartos e qualquer cômodo do hospital tinha um alto-falante. E na sala, que é onde eles se reuniam, tinha um telão. Imagina, nós fomos conhecer telão há poucos anos atrás, André. A gente não sabia o que é um telão de projeção. Por quê? Porque eles precisavam passar aquela imagem. Então era aquele telão enorme, aonde ele viu ali o ministro, 72 ministros, nós vamos mais para frente entender que são 6 ministérios, cada um tem 12 ministros que respondem por aquele ministério. Todos eles, no momento da prece, estão ao lado do governador, em plena atitude de respeito e prece para com Deus, para com Jesus. E eu vou aqui, André, chamar a atenção também das pessoas que muitos podem perguntar, ai, que cidade bonita, é uma cidade espírita. Não, não é uma cidade espírita, não é uma cidade católica, não é uma cidade protestante. É uma cidade onde eles têm como veneração Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. E a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, respeitada como nosso governador do nosso planeta, respeitando assim a individualidade e a crença de cada um. Dando continuidade, mal terminara a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza, a fisionomia de Clarencio. No círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me, tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais.
de sublimado reconhecimento, pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Depois tem uma descrição do autor, imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Com estrias douradas, cariciosa música, e em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Então aqui nós vimos a questão do coração azul formado pela vibração daquela colônia. Então tinha o governador, os 72 ministros, toda aquela população que por alguns minutos paravam os seus afazeres para agradecer a vida, agradecer a oportunidade de estarem ali, bendizerem a Deus, conclamando harmonia, entendimento, renovando forças. E aquele coração azul, com essas estrias douradas, representava o sentimento pulsando naquele momento. As palavras são muito pequenas e ingênuas, perto de uma imagem que se desenha em nossa mente. Interessante, né, André? Ele diz que aquele coração se formava não era apenas pelo pensamento do ministro, da sua prece, com os 72 ministros. Era o pensamento coletivo de toda a cidade, de nosso lar, que naquele momento exprimia amor. E outro fato que nós ficamos imaginando é aquele coração azul com as bordas douradas. Eu me lembro a tia Igorina dizer como era bonita que era aquele dourado que estava no coração azul. Então nós percebemos que é o encanto, é a formação mental daquele coração que aquele povo destinava a Deus em pensamento, em forma gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Então nós percebemos que o pensamento é vida, o pensamento forma quadros, e aquele quadro nós vamos ver a beleza rara de podermos ter a prece como fonte viva das emanações que decantam de uma forma poética dentro de nosso coração. E arremata André Luiz dizendo para todos nós: terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me a alma pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento. O pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice, muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Então veja, André, que coisa linda, não é? A descrição da importância da prece. Quando nós começamos a ver na prece o alimento de nossas almas, nós encontramos o caminho. Eu até entendo a colocação do Dr. Carlos Chagas nesse momento,
usando o seu nome real, porque naquele momento ele estava revestido da figura ainda de Dr. Carlos Chagas, um homem que não acreditava nas religiões, como a grande maioria das pessoas no mundo não acreditam mais nas religiões. As religiões, ao longo de muitos séculos, foram abusando das suas condições. Os homens foram perdendo a fé, os homens foram perdendo a crença, porque aqueles que falavam em nome da religião faziam tudo ao contrário daquilo que eles queriam que as pessoas fizessem. E de repente, Dr. Carlos Chagas vê o que é uma prece surgida do coração, aonde 72 ministros, homens de uma seriedade incrível, estavam ali louvando, venerando aquele momento, convidando toda aquela cidade para a emanação do campo do bem. Olha, André, que coisa fantástica. Sem dúvida, é um capítulo belíssimo, é um capítulo que nos traz muitas informações alusivas ao conhecimento trazido da espiritualidade. Estamos encerrando o nosso terceiro capítulo do livro Nosso Lar. Deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário. Se te ajudou, compartilhe nas redes sociais. Passe adiante. Ajude-nos na divulgação do programa. Se você ainda não é inscrito no canal e não habilitou as notificações, se inscreva e habilite. E muitos nos acompanham pelas redes sociais, tanto eu quanto o nosso querido Sérgio, e tem visto o trabalho imenso e gigantesco que o CEPAC está tendo junto à comunidade carente. Seja membro do canal, ajude conforme pode e pelo período que pode, estará ajudando o CEPAC. Venho hoje fazer um convite também novo, que é a respeito do meu blog. Quem quiser acompanhar algumas matérias que venho escrevendo, é através do www.andreluizvilar.com, até o .com apenas. E também temos o WhatsApp. Pode entrar em contato conosco pelo número 19 997 782794. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa, agradecendo a você pela audiência, o seu coração, relembrando que rogamos sempre a Jesus que continue a nos dar força e coragem para levarmos esses projetos adiante. Encerramos pela nossa TV, A Caminho da Luz, o projeto Estudando as Obras de André Luiz. Até a próxima semana e um beijo no seu coração. Até o próximo programa.